Lá no movimento 12, o leitor desagrega as entesaturas, interliga-se à dança do alto mar do pensamento imprevisível, com os feixes inexauríveis dos labirintos porosos, e transmite-se surdamente musical no exterior animista, cravado dinamicamente no confronto da interioridade do poema, tentando desmanchar, simbiotizar as extensões corporais num jogo de sublimidades espélicas, circular no nada obsessivamente. O poema arrasta as permutas da presença imperceptível, as forças espontâneas do mundo, as miríades bordaduras e os ritmos dançantes microscópicos para as impossibilidades do atravessamento das incoerências que ressoam nas linhas fugidias captadoras de tempo. É um regresso descentrado das trilhas lúdicas rapinadas pela intensificação dos acasos estilizados dos povos migradores. Estas passagens de variâncias de afrontamentos e de golpeaduras intermezzo e de bordas descomunais nada expõem, transformando os orifícios das percepções em epidermes de reflexividades circulantes e friccionadas, de entonações indecifráveis que fogem sempre à vista, à auscultação em forma de ricochete topográfico, de misturadores de expressões e vocalidades, porque vivem da sombra dos entrecruzamentos da palavra das vozes desaparecidas. Onde o não excitado, deformante, é o mundo infletido a orbicular no vazio vaticinador, no desmoronamento das exactidões, nas luzes problemáticas carregadas de estranhadas atmosferas estéticas com descontinuidades respiratórias, justaposições de penumbras nas margens das celeridades sonoras. O tempo se esfralda e leva o leitor para as dúvidas avivadoras de cegueiras imaginantes sem qualquer espécie de significabilidades, sem desfasagens ou separabilidades. É um presente ocasional e passado caótico que se alongam simultaneamente. Alongam simultaneamente o olho de batalha que se desforma entre fricções roubadas ao fóssil das latências. Vê. As curvas das ressonâncias da impercepção do conhecimento, os fluxos do invisível nas forças do observável, que vazam o leitor na multiplicação das diferenças ritmadas, alertadas, em planos permanentes, que escanam relações olhantes, abrem, antecipam as visões desenhadoras dos planos invisíveis com intensas afetividades pensantes. Unem as autonomias contorcionistas das palavras, escutam sinestesicamente o que não pode ressoar, tentam ver clandestinamente o que não pode ser visto, rodeado de sensações paradoxais, osmóticas, em insânias peneiras quase inaudíveis. Tudo se liga ao caos coreográfico do poema transcrito pelas arrastaduras das ondas ventiladoras dos espaços sem cercaduras que nos provoca a emergente desaprendizagem entre alfabetos bruxuleantes e as emancipações das prenhezes estilizadas abruptamente pelo corpo que se influi de uma forma geométrica dentro do seu próprio movimento quase caotizado pelos lançamentos dissemelhantes do desassossego. Serão destornamentos dos olhares que se volteiam para um corpo de coalescências afetivas? Possivelmente. E aí, ler, transver as afluências do transe da cabala ditirâmbica. O leitor presentifica o corpo da natureza nos algoritmos dos desmembramentos, das monas perdidas, da fratalização, da reconquista das origens, que não são origens, mas articulações bruxas, que recomeçam permanentemente nas usinas fisionómicas, nas danças coexistentemente disjuntas do poema dionisíaco geodésico até a um caos proliferante. Ao alcançar as micropercepções do corpo integral que se refaz nos escombros. É uma homeostasia da espiralidade, da imaginação, composição do absurdo
e da instabilidade existencial entre populações cosmogónicas. Coexistir, sim, redizem por aí. Até ao descobrimento da biblioteca melismática do desastre flutuador que se derrama pelas microtrilhas das palavras dançadas entre mosaicos de uma escrita ausente, vazia a si própria impermanentemente. Ou de uma forma até impermanente, sim. Adiada e estilhaçada por permutas dinâmicas e musculares, que faz das suas fissuras a denegação da finitude, a contração positiva dos batentes ecos acolhedores do intransferível. As raianas do texto se conjugam, desconjugando, antes de qualquer princípio habitacional. Vivem das dobras errantes, sísmicas da natura. É uma transmigração das antícopes, das intercadências extremadas, essa arrebentação soberana, intercessora de arquiteturas derrisórias, de intensidades que, digamos, são intensidades a resvalarem hipnoticamente nos alfabetos nómadas, em contrapeçonha venenosa, em promiscuidade enfeitiçada. Romper o externo inverso da língua com as gangorras das possibilidades virtuais. Este desaparecimento ecoante restaura os transgritos das improvisações e reinventa circuladores de pigmentos nas expressões da vida navegante da morte, onde as visões são audições táteis, implantadas nos golpes variáveis, nas imersões dos infaustos cambiantes e nas biologias das rupturas espontâneas, que nutrem e arruinam esse leitor no inacabado, nos exórdios das travessias de variações múltiplas, fazendo do seu corpo o dédalo criativo, a transmutação giratória, o instante perdurável da desencarnação, as captações do antinome, os mapas putrefactos, o trapaceador das luzes excessivas, a gestáltica zigue-zagueante. É aqui, isto é este turbilhonamento de assudadas imutações que autonomiza os choques imagéticos, o estilhaçamento dos itinerários com os tempos prescrutáveis. O leitor regermina-se traçando cartografias incapturáveis e imprevisíveis. A mudez vibrante esvoaça na Babel, mapeando os fluxos do poema. Tenta levar o poema para o mais primitivo de uma língua lavrada, bordada por olhares não fixos e trespassados por anarquias intervalares e em navegações delirantes cataclíticas ou catalíticas, projetando a potência imprevisível das geometrias metamórficas, as erupções das escrituras incomensuravelmente expandidas em renascências, em conexões cubistas, em distanciamentos trajetores. É esta a violência patrológica de configurações vibrantes que se revelam nas entrepausas dos rastros mitológicos. São os limites intempestivos que se rasgam e se vomitam perante as convexidades escavadas do poema de dinâmicas estrangulações e de suicídios infinitesimais. O leitor incorpora estas arenas labiríntico-libertadoras, plasticizadoras da arqueologia, da geologia, da espeleologia, da dança, da germinação impensada, das catástrofes alimentares avançadas e arrisca reconstruir, transmutar rizomaticamente o esplendor das multivariantes gestuais verbais até à tremenda alteridade. Há de mudança irrepetível e indecifrável, contaminada do estado nu do mundo, nas zonas de transfronteiras que enfrentam as superfícies das línguas, a ceder aos jogos das palavras das moradas exiladas, às identidades destruídas pela insânia incessante dos mapeamentos olhantes, pelos amorfismos heteróclitos. Aqui repercuto. Sim, repercuto. Reprincipia a reciprocação do genoma ourobórico do insondável, do fora de si, em si, voltando sobre si próprio, onde as escritas intrusivas se habitam tatuadas por multiplicações indistintas, vivendo as artimanhas de outras escritas moventes suspensas, porque há urgência das ressonâncias equadoras de intervalos, pausas, lapsos, de auscultar os resvaladores do risco, da contradição, do confronto e do absurdo,
São estas intensidades pulsantes que transbordam, contaminadas pelo incapturável do poema. Vejam, mais uma vez, o leitor a verberar a densidade dos vestígios das imagens desertas com o deslizamento perverso das cegueiras serpentinas que o leva para as não-fronteiras do acidente da inscrição armadilhada semanticamente, ultrapassando, destruindo inexoravelmente a veracidade do significado que o encarcera há séculos. Ato. É este ato, ou o ato da emergência do assassinato das fidúcias, através dos avessos lançados pela sede do leitor estrangeiro e a introdução turbilhonante. Flancos das vozes ausentes descosturam as escritas com os esboços da sua própria negação. Olhem, as afeições, as religações dos sons do texto, próximas do absoluto jogador de seduções, carregadas de balanceamentos que pressentirão, revelarão o embate, o cruzamento entre o leitor, os contornos da voragem e o silêncio incompreensível da amante das correntezas não verbais incorpóreas pictóricas. É um corpo disforme, que ressoa na virtualidade rítmica dos sentidos, que transpõe os eixos retorcidos do conhecimento. O transe expande as suas vozes em zootomias, e aqui estamos perante o leitor corvídeo. É este leitor corvídeo porquê? Porque nas suas partituras se religam os trespassos mágicos. Tentam verter e extrapassar as substruções do poema em desmembramento, em contraposição entre os engenhos ecoantes, as áreas de silêncios sem pontos de partida, sem as bocas dos jogadores de estrofes, onde se executou o crime, sem prenúncios inanimados. Adiantar-se, corvídeo sim, adiantar-se e mobilizar-se, retroceder no desastre, na crueldade de um tempo que dura incessantemente, onde o ascendimento é pensado obliquamente no impossível, nas borras escarvadas pela língua muda. Os alfabetos tateados, farejados pelos choques súbitos fílmicos, sanguicedentos, alucinam a vizinhanças de outro poema possuído por si, adentro do poema intraduzível e perseguidor de formas visionárias, iliáticas, incorpóreas, ausentes de memórias, propagando prismas das glossolalias e escapamentos ininterruptos e dilatados. Ó língua disjuntivamente fabulada, gritam. Esta transmutação sonora, molecular, atravessa as ruas abstratas, os gestos expandidos, desarticulados, a ondulação dos corpos sem gramáticas, que induzem a reinscrição de outros corpos em fusões dissemelhantes, arrancando simulacros aos simulacros, aberturas às aberturas, com os poderosos equilíbrios das marchas polifónicas, com os batimentos das gestualidades alteradas entre planos visíveis. São estas as zonas imperceptíveis que solevam a ancianidade desdita e espelhada na atualidade dos animais inesperados. Os animais que consagram proporcionalmente os traços da monstruosidade quase translinguística, porque arquitetam uma multiplicidade de diafragmas moduladores de olhares inseparáveis, de vórtices impensavelmente reflexionados que desabam e se repercutem nos sarcófagos, nas viações dos úteros em avalanche, no zigue-zague do inacabado dos metais sem detalhes, para recriarem os instantes de uma fala microintervalar, entre chicotes flutuantes, ossos citrinos e sincronizações desconexas. Perpassar as experimentações das vastezas do corpo para impulsionar as escapadas dos opostos sincrónicos. É que estamos perante a fala em translação, em espanto espinhoso numa língua já esfuracada, que se estranha ao voltar-se para si verticalmente deslizante. Sim, estranhamos porque se arrasta, teatralizada para si, sobre si, fora de si, potencializando a diarese sónica de Ulisses, o claustro náutico das contraposições, das tensões das palavras, onde os cascos bulbiformes vibram sobrepostos na natureza muda. Tudo se projeta, tudo se entrecruza,
nas pelgadas da viscosidade encruzada, na viscosidade encruzada ou de outros encruzamentos, com deslocações poéticas e de nocrotomias do subvir dos barítonos devastadores das cordas escrituras que capturam o leitor permanentemente mutilado, modificado, até à antecipação do óbito da subsistência, à performance singular da improvisação, das lutas, das descomposições das estatuárias, a explorar o monstruoso gesto, desguarnecido de fantasmagorias, nos microintervalos da visão deformada pela sua própria capturação. É esta a voz insetívora que catapulta as derivações dos séculos musculares do texto inapreensível, interrompendo os meridianos do nada na estrangeiridade, onde seremos os salteadores dos fluxos letais de Ariadne, das relações reinventadas pelas enxertaduras das errâncias intensificadas que descabeçam os atores de vícios e de lógicas. É este o corpo desviado pelas fisiologias ausentes, demudando o interior do tempo desejante, alcançar os alargamentos do caos com a imprevisibilidade das palavras efetivadas nos labirintos. As buglossas curvam-se para surgirem e se desdobrarem com a vertigem da possibilidade de plenitude intercorporal sem avantesmas. Os pássaros dilucidam as razões dos sepulcros com inventários babelescos. O leitor continua contaminado pelo volutear sacrificial dos pastos em decomposição, em arrebatadas transformações mandibulares fora da língua. Pavor nas embocaduras do zero absoluto, sem proteções. Imantação dos ensaiamentos abismais. Que eu sei. O que posso saber?